Bom, gente, vou trazer um tema para vocês aqui, um tema que muita gente tem me pedido, que é justamente a reclamação, né? Reclamação é algo que está cotidianamente na vida da gente. Hoje eu estou aqui num lugar maravilhoso, Praça Batista Campos, em Belém do Pará. E como reclamar de num lugar dentro da cidade grande, metrópole da Amazônia, ter um lugar como esse, né? E a reclamação ela é algo que é inato do ser humano. Nós temos a condição de apontar o dedo para o outro. Nós vivemos numa condição onde nós buscamos sempre olhar primeiro para o erro do outro em detrimento do nosso erro. O nosso erro é algo que dificilmente nós reconhecemos, né? Sempre que acontecem as coisas na vida da gente, geralmente o culpado é sempre o outro. O outro sempre é responsável pelas desgraças que aconteceram na nossa vida. E, inclusive, em determinadas situações, o outro também é responsável por coisas boas que acontecem na nossa vida. E a gente sempre coloca em evidência o outro como responsável direto por aquilo que a gente recebe, seja positivo ou seja negativo. Agora, o detalhe disso tudo é: MacGyver, por que tu estás falando que o outro é o culpado pelo positivo e pelo negativo? Sempre que nós temos algo que nos faz mal, que nós não alcançamos, por exemplo, uma busca de um emprego, não consegui um emprego por tal coisa, ou aconteceu aquilo na minha vida e não deu certo por alguma situação, nós culpamos sempre o outro. A responsabilidade sempre é do outro. Por quê? Porque, MacGyver, eu não consegui tal coisa, não consegui aquele emprego, porque naquele dia a entrevistadora estava mal-humorada. Ou então, eu não consegui fechar aquele negócio porque aconteceu um erro de digitação e a culpada foi a fulana de tal. As coisas, elas acontecem porque tem que acontecer. E nós não aceitamos de verdade o que tem que acontecer na nossa vida. A nossa vida, ela é feita do momento. Esse momento é algo que nós temos que compreender como presente. Aconteceu, aconteceu. E não adianta chorar pelo leite derramado, já dizia aquele ditado. Por quê? Porque em cima disso, nós temos que olhar aquele momento e dizer: aconteceu porque tinha que acontecer. A reclamação, ficar olhando, ficar malhando em cima daquilo que já aconteceu, não vai adiantar absolutamente nada se é você que vai ter que resolver aquele problema, tá? Primeiro passo. Segundo passo: por que tu dizes, MacGyver, que o culpado sempre é o outro, pelos malefícios e pelos benefícios? Os malefícios eu acabei de contar, mas os benefícios: aconteceu porque eu conheci o fulano, que conhecia a ciclana, e aí eu consegui tal coisa. Isso é fundamental para que a gente entenda de que as relações humanas, elas são relações que são feitas a partir de contatos. E esses contatos, seja contato profissional, seja contato pessoal, elas são contatos que fazem com que a gente engrandeça ou não a nossa vida. O importante é a gente compreender de que as relações humanas, elas são desse jeito. Então, por que reclamar? Por que reclamar? Essa reclamação, ela faz com que nós criemos o hábito de reclamar. Tudo é reclamação. E quando a pessoa ela cria o hábito de reclamar, essa reclamação ela acaba sendo rotineira. Ela acaba trazendo malefícios não só físicos, mas como das relações. Aquela relação que eu acabei de falar, relações familiares, relações profissionais, relações técnicas, seja qualquer tipo de relação. O que eu quero dizer aqui, nesse momento, reclamar não vale a pena tornar-se hábito. Quando algo se torna hábito, a gente dificilmente consegue tirar aquilo de uma maneira que possa dizer: eu deixei de fazer tal coisa. Então, o outro sempre é culpado pelo benefício ou pelo malefício que acontece na minha vida. E por que eu culpo o outro? Por que eu reclamo do outro? Porque eu não consigo compreender na sociedade atual que nós vivemos que tudo que acontece, a culpa é minha. Tudo que eu faço é minha responsabilidade. Então, eu trago para você o seguinte entendimento: se nós começarmos a nos olhar e nos olhar de uma maneira que a gente comece a entender que eu sou responsável por aquilo que eu faço, eu sou responsável pelas coisas boas que acontecem na minha vida, eu sou responsável pelas coisas ruins que acontecem na minha vida, a gente vai começar a viver o momento. E por que eu digo viver o momento? Porque o momento que a gente começa a compreender isso
A gente começa a ver que somente o nosso esforço é capaz de trazer coisas boas ou coisas ruins. Quem de nós quer trazer coisas ruins para a gente? Claro, ninguém quer errar, ninguém quer trazer coisa ruim. Mas o problema todo é que nós, em determinados momentos, nós trazemos essas coisas ruins, tentando acertar, claro, mas a partir de uma escolha que a gente fez. Eu não aguento mais o meu marido, não aguento mais a minha mulher. Mas tu fizeste uma escolha lá atrás. Essa escolha lá atrás está acarretando hoje aquilo que tu está passando. Então, isso é responsabilidade de quem? Do outro? A culpa é do outro? Não. A culpa é sua, porque você lá atrás escolheu conviver com essa pessoa. Seja seu marido, seja sua esposa. Eu não aguento mais os meus filhos. Você é responsável pela educação e criação dos seus filhos. Então, eu não aguento mais, não quero mais ele em casa. Você escolheu não educá-lo, você escolheu não criá-lo da maneira que a gente acredita que a sociedade acha correto. Então, hoje, porque eu não consigo mais conviver com ele. É uma escolha sua. Você escolheu gerar aquela criança. Não foi o acaso. Mas foi uma gravidez indesejada. Não. Você desejou o ato, exceto daquelas pessoas que são estupradas, você desejou o ato sexual. Se você está com a sua família, com seus filhos, você escolheu. Então, as nossas escolhas são frutos daquilo que a gente quer, que a gente acha o correto para o momento. E não adianta reclamar que a culpa é do outro, que foi o outro que deixou a minha vida ao inferno, que foi o outro que deixou a minha vida dessa maneira, do jeito que está. O outro é apenas reflexo daquilo que você é também. Se você é uma pessoa reclamona, se você é uma pessoa que vive todo o tempo pilhada, pavio curto, aquela pessoa que convive com você possivelmente vai ser do mesmo jeito. Então, o que acontece? Existe uma frase que diz: nós somos aquilo que nós somos a pessoa, nós conseguimos ser a pessoa que nós mais convivemos. As 5 pessoas que nós mais convivemos são aquelas que nos influenciam diretamente a ser como nós somos. Então, como é que você está? Olhar para si é algo que dificilmente nós fazemos. Nós apontamos o dedo para o outro, nós culpamos o outro, nós reclamamos da nossa vida por causa do outro. Mas até que ponto você passou a se olhar e dizer: poxa, eu fiz isso acontecer. Eu fui responsável por esse acontecimento ruim da minha vida. Eu fui responsável por esse acontecimento bom na minha vida. Nós não nos responsabilizamos pelas coisas que nós fazemos na nossa vida. Essa responsabilização é que está fazendo o ser humano olhar sempre para o outro, reclamar e culpá-lo. Primeiro passo, para o vídeo não ficar muito longo, é você começar a se enxergar. O que é se enxergar? É se olhar no espelho? Não. É você começar a observar os atos, as atitudes que você está tomando na nossa vida. A atitude que você começa a tomar na sua vida, essa atitude vai refletir diretamente em algo lá na frente. Então, pensar bem naquilo que você vai escolher, pensar bem naquilo que você vai fazer é o primeiro passo. Segundo passo, escolher o certo ou escolher o errado é uma escolha sua. E isso é passível de reconhecimento. Esse reconhecimento você tem que ter. Você vai observar as suas atitudes, você vai observar os seus atos e compreender: eu fiz isso, tal coisa aconteceu porque eu fui responsável por isso, como eu dei o exemplo lá atrás. Terceiro passo, você se observar pensando: o que eu vou fazer? Como é que eu estou agindo? De que maneira os meus pensamentos estão fazendo com que eu escolha tal coisa? Lembra que eu sempre falei, e como tema do próximo vídeo, os nossos pensamentos são responsáveis por aquilo que a gente escolhe também, tá? A gente começa a pensar demais, os nossos pensamentos acabam sendo responsáveis diretamente pelas nossas escolhas, decisões e principalmente por tudo aquilo que pode vir a acontecer naquele momento e lá na frente da nossa vida. Então, gente, eu estou aqui hoje aproveitando essa oportunidade de estar num local lindo aqui, a Praça Batista Campos, para trazer esse recado para você aqui no canal. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma maneira, deixa o like, compartilha para as pessoas aí que quiserem mais conteúdo sobre isso, e qualquer outro tipo de sugestão de conteúdo a gente está aqui para poder falar para você. Aquele abraço, até a próxima.